No coração de uma cidade que parecia vibrar com seus próprios ecos, a noite caía como um manto denso sobre os edifícios enegrecidos. O ar, pesado e carregado com o fedor de umidade e coisas não ditas, se infiltrava pelas frestas, empurrando os sentinelas da luz, os lampiões, para um canto sombrio do conhecimento. O som distante da água se arrastando e o farfalhar das folhas criavam uma sinfonia desconcertante, enquanto as sombras dançavam de maneira inquietante nas paredes. Era uma noite comum, ou pelo menos era o que todos queriam acreditar, mas a sensação de que algo infinitamente maior e mais maligno do que qualquer ser humano havia se instalado ali era palpável, como um frio que não vinha apenas do ambiente, mas de um espaço fora da própria realidade. Ao atravessar um velho parque, os sinais começaram a se revelar com sutileza perturbadora. A transformação do terreno, uma grama espessa que se apresentava quase viscosa sob os pés, tinha um aspecto que desafiava a lógica. Olhando mais de perto, eram fios finos, de textura semelhante a um musgo úmido, que pareciam pulsar com uma vida própria. A lua, com seu brilho esmaecido, parecia se contorcer, lançando sombras que não se restringiam ao formato das árvores ou dos bancos, mas que se estendiam e se desdobravam de maneiras impossíveis, como se um artista cósmico estivesse esboçando uma realidade alternativa. Assim, os pensamentos começaram a se agitar em sua mente. Uma tempestade de perguntas sem respostas se formando, estaria ele perdendo a sanidade. À medida que os dias se alongavam, a percepção da normalidade se desintegrava em infinitos fragmentos. Conversas em sussurros com os conhecidos revelavam olhares que pareciam furtar-se entre si. O simples ato de olhar pela janela provocava uma sensação crescente de vigilância, como se seres invisíveis estudassem cada movimento seu com uma expectativa antipática. Mantras curtos repetiam-se em sua mente, questionando se eram os seus sentidos que o traíam ou se havia realmente algo ali fora, algo que o tornava alvo de uma observação inescapável. Os rostos de amigos e familiares se tornaram máscaras de expressões vazias. Seus sorrisos pareciam carregar um eco sinistro que o seguia como uma sombra insistente, persistente. E a ideia de que talvez ele fosse o único a perceber essa anomalia se consolidava em seu coração como uma verdade aterradora. Certa noite, ele decidiu voltar ao parque, atraído por uma força indescritível que parecia chamá-lo. Quando chegou, a atmosfera era diferente. Tudo parecia envolto em um nevoeiro denso, cativante e opressivo. Uma espécie de canto inaudível para o mundo comum era o que o guiava, uma melodia que parecia falar uma língua esquecida, tocando cordas profundas de seu ser. Ele vagou mais fundo e, como se o próprio tempo houvesse dobrado, chegou a um espaço que parecia alheio a qualquer lógica conceitual. Formas amorfas surgiram das sombras, projetando-se e esvanecendo-se com a indiferença de entidades cósmicas. Fôlegos para além do mundo humano, eles se misturavam em uma dança que desafiava a própria percepção de realidade. Cada movimento entrelaçando-se com sua mente, sua essência se fragmentando em possibilidades inomináveis. O vácuo ao seu redor pulsava, respirando como se tivesse vida, e em meio àquela solidão, ele compreendeu que era uma marionete em um espetáculo de horrores. E ao se afastar, a lembrança do parque, que antes era apenas um espaço verde, se tornara um labirinto de visões horripilantes. Os segredos nas profundezas daquele lugar não eram apenas para serem descobertos, mas para devorá-lo lentamente, em um ritual contínuo de desespero e revelações vaporizadas. A sensação de estar observando algo maior, uma inteligência que se esgueirava entre as camadas da realidade, era inegável. Havia algo de terrivelmente subjacente ali, uma ressonância que deixava a dúvida como uma mancha indelével em sua alma. Era um aviso ou uma armadilha, o que havia sido revelado ou se algo mais profundo ainda estava à espreita. Assim, permanecendo na fronteira entre conhecimento e ignorância, ele se viu às portas da epifania, mas sem uma saída clara. O espaço ao seu redor era um túnel sem fim e, ao mesmo tempo, um berço de possibilidades sombriais. Ele sabia que o universo se movia de formas que os olhos humanos não podiam entender, que a noite estava viva, cheia de segredos que poderiam consumir os incautos. E, de repente, a consciência do apavorante se instalou. O que era mito poderia muito bem ser uma verdade indesejada, escondida à vista de todos. Você já se questionou se a existência é mais do que parece?
Deixe-se levar pelas sombras e descubra os horrores que residem além da compreensão humana.